No dia 31 de outubro do ano de 1517, Martinho Lutero publicou suas 95 teses, contestando em muitas delas muitos aspectos da teologia católica e combatendo também muito da conduta, do comportamento de alguns cristãos do seu tempo. Essa iniciativa de Martinho Lutero deu origem ao que hoje chamamos de Grande Cisma do Ocidente. 500 anos depois, a Igreja Católica nada tem que comemorar desse acontecimento, mas é convidada a se voltar para Nosso Senhor Jesus Cristo com a Santa Palavra de Deus e buscar fundamentos para a sua doutrina, dar razões da sua esperança, conhecer a doutrina católica. Penso que é a grande atitude do católico 500 anos depois dessa iniciativa equivocada de Martinho Lutero. E é em função disso que nós escolhemos o argumento que vamos tratar hoje. Em âmbito protestante, não poucas críticas são dirigidas à doutrina e à praxis da Igreja Católica sobre muitos assuntos. E um deles é um assunto insólito, pouco tratado, pouco conhecido, mas que nós reputamos de importância porque tem reflexos, tem raízes na própria palavra de Deus, seja para os católicos como fundamento, seja para os protestantes como, segundo eles, algo que não tem fundamento, algo que é antibíblico, porque seria a utilização de elementos pagãos, a questão das relíquias. O que são relíquias? As relíquias são restos mortais dos santos, ou então objetos utilizados por eles, que a Igreja reputa objetos de veneração, de grande respeito. São relíquias sagradas porque pertencentes aos que foram templos do Espírito Santo e hoje gozam da felicidade sem fim. Utilizar relíquias, guardar restos mortais de pessoas, partes do seu corpo, seria, segundo uma certa corrente protestante, algo verdadeiramente inconcebível. Seria uma espécie de amuleto para eles, algo absurdo que não tem nenhuma fundamentação na palavra de Deus. A fé do cristão deveria, segundo eles, extirpar. Não há condição de comportar, de admitir, de coadunar a verdadeira fé bíblica, a verdadeira fé evangélica, com a utilização desses amuletos. A prática bimilenar da Igreja Católica sempre considerou que a conservação de partes do corpo ou dos corpos dos nossos entes queridos, dos nossos irmãos na fé, que já gozam da felicidade sem fim, que foram beatificados ou santificados, isso integra a sadia, a evangélica piedade católica. Tem mais do que isso, tem fundamento na própria palavra de Deus. Em muitas catedrais, em muitos túmulos, em muitas igrejas, em muitas basílicas, em muitos lugares espalhados pelo mundo inteiro, as relíquias se encontram. E o que dizer desta prática católica? Tem fundamentação na palavra de Deus? Sim, tem fundamentação na palavra de Deus. Mas é preciso acrescentar mais. Essas relíquias são poderosas. Deus Todo-Poderoso pode se utilizar delas para fazer milagres. O toque nessas relíquias, a conservação piedosa dessas relíquias, pode de fato curar as pessoas, trazer benefícios para as pessoas? Esse é o assunto que vamos tratar neste programa. Antes de tudo, vamos de novo repetir o conceito de relíquia, para que esse conceito em nada faça o católico comparar ou assemelhar
as relíquias com amuleto. O amuleto seria a utilização supersticiosa de coisas, de objetos, que traria tal utilização, tal uso, tal conservação em um determinado lugar, traria, digamos assim, sorte, ou o seu mau uso, ou a não utilização desses objetos, desses amuletos, traria azar. Nada tem a ver a relíquia com o amuleto. O amuleto é no âmbito da superstição. A relíquia é dentro do âmbito de fé cristã, de fé bíblica, de fé católica. Eu disse de fé bíblica, eu disse de fé escriturística, acrescento o escriturística porque esse uso não é exclusivo do Antigo Testamento, remonta ao Antigo Testamento. Deus Todo-Poderoso pode se utilizar de quaisquer realidades para curar, para libertar as pessoas, para proteger as pessoas. Deus tanto age imediatamente na nossa vida, como age por intermédio de pessoas, como age também por intermédio de objetos, de partes do corpo ou do próprio corpo, com vida ou sem vida. Vamos então investigar na Palavra de Deus, a começar pelo Novo Testamento. O que a Escritura diz a respeito da utilização de objetos, de coisas inanimadas, de partes do corpo das pessoas? Deus pode se utilizar de todos esses elementos e tributar a eles um poder que eles ordinariamente não têm. Porque Deus é Deus. Porque Deus se utiliza de tudo e de todos para nos falar, para nos instruir, para nos curar, para nos livrar dos males. Começamos com a carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 21. Foi pela fé que Jacó, estando para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e venerou a extremidade do seu bastão. Venerou a extremidade do seu bastão, o cajado, que ocupa aqui. Deus quis que ele obtivesse um significado todo especial. Os bispos, sucessores dos apóstolos, quando estão paramentados no desempenho de sua função pontifical, utilizam o cajado, o símbolo do seu pastoreio. O velho Jacó, no Antigo Testamento, neto de Abraão, pai dos 12 filhos, das 12 tribos, dos 12 que seriam patriarcas das 12 filhos das 12 tribos de Israel, tem o bastão. E Deus quis que todos se inclinassem diante dele, que todos reverenciassem a Deus diante do bastão. É curioso como algumas pessoas criticam que alguém se dobre, que alguém se incline diante de uma imagem. Segundo tais pessoas, isso seria idolatria, absolutamente. Dobrar os joelhos diante de uma criatura inanimada. Aqui, no texto que nós acabamos de ouvir, no Novo Testamento, não quer dizer idolatria. Inclina-se diante de Deus, na presença de uma criatura a quem Deus tributou um valor simbólico, um valor sacramental, no sentido de sacramental, não de sacramento. Aquela imagem, aquela realidade evoca um significado transcendental. Deus Todo-Poderoso, invisível, que se encontra em toda parte, é diante dele que o homem inclina o seu joelho para adorar, ainda que na presença de um bastão, ainda que na presença de um cajado, o cajado do pastor. Mas tem mais. No livro do Êxodo, capítulo 4, versículo 17,
Deus Todo-Poderoso, que poderia ter utilizado a pessoa de Moisés, só ela, para realizar prodígios. Quis que Moisés tivesse na sua mão uma vara. Vamos ao texto. Toma em tua mão esta vara, com a qual operarás prodígios. Uma vara, pedaço de madeira, um gancho, talvez tirado de uma árvore. Tome a vara. Com ela, você realizará prodígios. Deus, que coloca nas mãos de Moisés uma realidade tão insignificante. Poderia Deus dizer, basta você, Moisés? Poderia, mas não quis. Quis que Moisés se utilizasse de um instrumento, digamos assim, tão banal. Esse é o nosso Deus. Vamos ainda, a respeito de Moisés, investigar outro versículo do livro do Êxodo, capítulo 13, versículo 19. Moisés levou consigo os ossos de José, porque este fizera os filhos de Israel jurarem: quando Deus vos visitar, levareis daqui os meus ossos convosco. Aqui nós já temos as relíquias, no sentido estrito, como vai ser concebida pela Igreja muitos séculos depois, os restos mortais de uma pessoa que já morrera há muito tempo, são levados em procissão, são guardados, um relicário, uma relíquia, uma preciosidade. Esta presença, é verdade que são ossos, mas representa esta presença, este sinal, uma figura que muito marcou a história do nosso povo. Levareis os meus ossos. E assim a vontade daquela pessoa se cumpriu. O traslado ocorreu. Israel caminha com os restos mortais de um dos seus patriarcas. Já poderíamos até considerar com estes textos da Escritura a fundamentação bíblica para as relíquias, como concebidas pela Igreja Católica, como guardadas pela Igreja Católica. Mas tem muito mais. Espero você no segundo bloco para a conclusão desse belo argumento. Até lá.